Bomba! Simão Peixoto denuncia compra de silêncio na Aleam em entrevista exclusiva ao CM7. Deputados vendidos. Veja mais detalhes após a vinheta do canal. Não esqueça de compartilhar, deixar sua opinião e aquele like para fortalecer o meu trabalho. Obrigado. Incrível News, você por dentro de tudo que acontece do Brasil e do mundo. Amazonas. Em uma entrevista explosiva, transmitida ao vivo pelo portal CM7 Brasil e pela Rádio FM neste sábado, 18, o ex-prefeito de Borba, Simão Peixoto, não mediu palavras ao fazer acusações diretas contra deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas, ALEAM. Durante a conversa, Peixoto afirmou que todos os deputados venderam o silêncio para Roberto Cidade, em referência ao atual presidente da ALEAM. A declaração gerou repercussão imediata e colocou em evidência a postura dos parlamentares diante das recentes polêmicas envolvendo o comando da Casa Legislativa. Segundo Peixoto, há uma articulação nos bastidores da política amazonense para blindar Roberto Cidade e evitar qualquer tipo de investigação ou denúncia formal contra ele. Não é que estão calados por acaso, é porque foram comprados. O silêncio tem preço e está sendo pago com o dinheiro público, disparou o ex-prefeito. O ex-prefeito de Borba ainda afirmou que os deputados já comentavam entre si que o governador do Amazonas iria cair, e quem iria assumir em seu lugar já era Roberto Cidade. Por esse motivo, não iam contra ele. Já teve deputado que me disse que era melhor eu silenciar qualquer tipo de denúncia, porque o cara era muito poderoso. Eu vou falar. Se tiver alguém que leve até as autoridades, melhor ainda, afirma Simão. A entrevista teve grande repercussão nas redes sociais e foi acompanhada por milhares de internautas. O público reagiu com indignação às falas de Peixoto, cobrando transparência e providências das autoridades. Fonte: CM7 Brasil. Veja o trecho da reportagem. Meu Deus. Então a gente não está atendendo nem os pedidos do governador mais. Nós estamos atendendo o pedido aqui do Cidade. Já tinham decretado que o governador ia ser casado. Governador, sim, pelo amor de Deus, já tinham decretado só. Meu amigo, tem que abrir o olho, governador. Meu Deus do céu. Tem que abrir o olho. Essas pessoas que andam do seu lado, dizendo que esse seu amiguinho aí, montaram uma comissão que até hoje você responde, né? Pelas situações, né? É amiguinho pra cá, amiguinho pra... Não é amigo não, amigo. Amigo é aquelas pessoas que falam a verdade. Então nós não temos que atender a reivindicação do governo, não. Não temos que atender o pedido do governo, não. Nós temos que atender o pedido do Cidade, porque ele vai ser governador, ele está assumindo. O governador vai cair. Essa é a linguagem, no meio dos políticos, que a gente conversava. Então é melhor, meu irmão, você silenciar, porque o cara é muito poderoso. Isso eu vou falar. Se tiver alguém que tenha uma abertura para mim, entendeu? Que tenha voz comigo, uma pessoa que tenha uma audiência, que chegue até na vista das autoridades, do público, eu vou falar a verdade. Então foi uma montagem. Uma coisa que aqui, sinceramente falando, eu não consigo entender as autoridades. Eu não consigo entender. Entendeu? Certas autoridades. Eu não quero generalizar que todo mundo não. Mas tem político sério. Tem político que respeita as pessoas. Entendeu? Tem pessoas que merecem ser respeitado também. Entendeu? Mas quando você fere a honra de alguém, entendeu? Pela uma pessoa que aqui atrás ele tem toda uma armação para cima de alguém, que eu posso dizer uma quadrilha, entendeu? Que isso é uma quadrilha. Um cara que usa o segundo maior poder do estado do Amazonas, que usa a tribuna da ALEAM para estar chamando uma outra pessoa de meliante, tinha que ter prova disso. Claro. Entendeu? Verifique os contratos milionários que esse cidadão tem aqui no estado. Verifique. Entendeu? Verifique. As empresas que tem aqui. Verifique. Faz uma retrospectiva, cidadão do estado do Amazonas. Autoridades. Fiscalize. Vamos fiscalizar nosso deputado. Vamos fiscalizar. A gente precisa fiscalizar. Nós precisamos fiscalizar pessoas que estão sendo beneficiadas pelo poder e pelo dinheiro público.
Eu tenho coragem de falar aqui porque eu não devo nada para ninguém. Eu já fui ameaçado de morte muitas vezes. Meu carro já foi bloqueado várias vezes na rua para tentar me matar, entendeu? Mas assim, as pessoas do bem são perseguidas. Mas o que eu não consigo entender é que a pessoa não tinha nada, praticamente não tinha nada, e verifique o capital social dessa pessoa, verifique o poder aquisitivo dessa pessoa, verifique o que a pessoa tinha, o que tem hoje. Agora ganhou dinheiro em quê? Será que essa pessoa ficou bilionária porque ganhou na Mega Sena? De onde veio esse dinheiro? Será que não dá para fiscalizar? Eu verifiquei aí na campanha desse cidadão que eu estou falando aqui, na campanha dele para prefeito de Manaus, foi apreendido 2 milhões de reais e não foi feito nada. A Polícia Federal tem que tomar conta disso. Cadê os 2 milhões de reais? Porque tudo que aconteceu na eleição, quem tem que tomar conta é a Polícia Federal. Será que se parou esse processo? A gente não vê mais nada, ninguém falando nisso. 2 milhões de reais que foi encontrado no seu comitê, cadê? A gente precisa, a sociedade do estado do Amazonas, a população precisa de uma resposta. Cadê? Para onde foi? Ali, né? Ou seja, o governador realmente naquele momento ia ser afastado do cargo, ia ser cassado, ia ser afastado do cargo, né, para ele assumir. Só que da noite pro dia parece que virou o melhor governador do mundo. Sim. Né? Houve a reeleição, né? E a gente acompanha e vê hoje uma Assembleia totalmente sim senhor e não senhor. Sabe, às vezes quando me pauto para ir para a Assembleia, eu até pergunto, vou fazer o que lá? Não tem nada o que fazer, porque são coisas assim que não produzem nada, essa que é a realidade, não tem nenhum tipo de produção, né? Mas naquela oportunidade também, o presidente da Assembleia, Roberto Cidade, começou a te atacar, começou a te perseguir, e outros deputados foram também na mesma linha. Existe alguém inocente ali nessa história, dentro da Assembleia Legislativa? Eu gostaria que você falasse ali, existe alguém inocente ali naquela Assembleia? Eu vou te falar a verdade, porque eu não sou deputado, sou prefeito, mas convivo no meio político, convivo no meio dos políticos, entendeu? E um dia eu cheguei para um deputado, que inclusive eu posso dizer que eu tinha um grande respeito por ele, e perguntei dele, meu irmão, por que você fizeram essa armação, né, de criar ali uma comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI, para caçar o governador? Aquilo era uma estratégia. Ele disse, rapaz, a gente criou para chamar a atenção do governo, para chamar para fazer acordo. Nós fizemos isso aqui para chamar a atenção dele para fazer acordo, porque ele não queria acordo com ninguém. E fizeram a comissão, e inclusive o governador responde até hoje, entendeu? Fizeram aquilo ali para tentar chamar o governador para perto de si, que ele não prestava antes, entendeu? Para fazer acordo. Depois que foi feitos os acordos, a gente sabe disso, depois que foi feitos os acordos, o governador se tornou bonzinho, entendeu? Bonzinho de todos, mas não existe ninguém inocente ali não. Os bestas não estão ali, os inocentes não estão ali. Todo mundo sabe o ABC ali dentro. Todo mundo sabe o ABC ali dentro. Ninguém é bestinha ali não. Ou seja, o senhor confirma que hoje o estado do Amazonas está loteado pelos deputados estaduais? Sim, loteado. O deputado estadual, ele tem que... Eu já fui oposição, eu já fui vereador, já fui oposição. Mas eu era uma oposição responsável, não irresponsável. Sempre eu falo isso para os meus amigos vereadores e algum deputado que eu tenho ainda afinidade, eu tenho respeito. Mas assim, chega um momento que não dá mais para engolir essas situações. Se o governador, se o deputado, se o presidente da República está acertando, está fazendo as coisas sérias e certas, nós como opositor, nós temos que chegar lá e bater palma, dar a mão palmatória e bater palma, porque a política e o político responsável não é aquele político que tem aquele acordo político que diz, não, vou silenciar. Não. Você votou em alguém para ser um vereador, para ser o quê? Um porta-voz do povo. Você votou em alguém para ser um deputado, não é para ser a porta-voz do povo? Sim. Então tem leis aí, entendeu? E tem situações que acontecem na Leão hoje, eu falo com todas as palavras, e respondendo aqui para você, que ninguém é inocente ali não. Todo mundo sabe do que está acontecendo, todo mundo sabe o que faz, entendeu? Só não faz porque é uma questão de, deputado, por que você não faz isso? Por que você não defende pelo menos o parceiro que lhe apoiou? Não fale a verdade. Meu amigo, eu não vou falar porque é uma questão de sobrevivência. O sistema é muito poderoso.
O sistema, a gente não pode ir contra o sistema. A gente não pode negar um voto, a gente não pode... Meu irmão, você tem que ser um deputado, uma pessoa que aplaudir, bater palma para as coisas certas e criticar as coisas erradas. Oposição, ela não é eleita pelo governador, o vereador, o deputado, o senador, o governador, qualquer cargo que seja eleito pela população. Então você vota numa pessoa contando que ela vai ser um grande político, ele vai silenciar na hora do seu voto, entendeu? Eu penso dessa forma, e sempre fui assim, sempre foi oposição. Quando você é uma oposição responsável, você chega lá e bate palma para as coisas certas e critica essas coisas erradas, porque é para melhorar, não para ele, mas sim para a população, entendeu? E que a gente vê hoje no... Esse é o canal Incrível News. Obrigado por me acompanhar até aqui. Peço a colaboração de vocês para deixar um like no vídeo e inscreva-se para mais conteúdo, isso fortalece o meu trabalho. Ative o sininho para receber as notificações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.